Bom, pessoal, dando prosseguimento ao estudo das causas de justificação, nessa semana nós vamos debater um pouco sobre a chamada hipótese de estado de necessidade. O primeiro ponto que eu já quero de largada diferenciar para vocês em relação ao que nós vimos na semana anterior relativo à legítima defesa é o fato de que para o estado de necessidade nós não temos um polo de uma agressão injusta e uma agressão justa, como ocorre na legítima defesa. Na discussão envolvendo o estado de necessidade, nós temos duas agressões que são justas, ou melhor dito, não são agressões que são justas, são duas realizações de existência do bem jurídico que são justas e legítimas, e que elas entram num ponto de colisão onde eu preciso sacrificar um dos dois valores ou bens protegidos para que o outro possa prevalecer. Isso quer dizer, em outras palavras, que o estado de necessidade ele se traduz, ele se apresenta enquanto uma efetiva colisão de bens ou interesses juridicamente protegidos. E a partir desta colisão, torna-se necessário sacrificar um para salvaguardar o outro. Ou seja, nós temos que sempre partir da ideia de uma ponderação entre os bens jurídicos. Ou seja, eu posso sacrificar a integridade física para preservar a vida? Eu posso sacrificar a vida para preservar a integridade física? Eu posso sacrificar o patrimônio para preservar a vida de uma pessoa? São basicamente essas as dinâmicas de conflitos que nós temos que identificar em relação ao estado de necessidade. Mas volto a dizer, ele não parte do pressuposto de uma ação ilícita e uma lícita. As duas ações, as duas realizações desses bens jurídicos são plenamente ilícitas. Ou seja, o exemplo mais tradicional que vocês vão encontrar, eu diria 10 em 10 manuais de direito penal vão trazer esse exemplo para vocês, é o caso da chamada tábua de salvação. Dois sujeitos são vítimas de um náufrago do navio, de um naufrágio de um navio, e os dois náufragos entram em conflito corporal para definir quem fica com a tábua que permite que um deles sobreviva e o outro automaticamente venha a morrer. Ou seja, no conflito entre a vida de um náufrago e a vida do outro náufrago, quem deve prevalecer? Pode matar um ao outro e isso não ser caracterizado crime? Esta é a radicalidade do problema envolvendo o estado de necessidade. Muitos de vocês devem ter também já lido na cadeira de Conhecendo o Direito, ou mesmo em alguma outra cadeira do curso, o caso dos exploradores de caverna. Este é um caso clássico que envolve novamente o problema do estado de necessidade. Ou seja, é possível que um grupo de pessoas aprisionada, que precisa de alimento, venha matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa, para a partir daí obter alimento necessário, e isso não ser caracterizado crime? É este o conflito que nós temos que definir. Então, atentem. Na legítima defesa, nós sempre teremos uma reação contra um bem que pertence naturalmente ao agressor. Ou seja, é uma agressão lícita direcionada a partir de uma ação ilícita praticada pelo agressor. Já no estado de necessidade, nós temos uma reação geralmente direcionada a um terceiro inocente, que não é quem gerou o ataque ao bem jurídico protegido. Muitas vezes o conflito ou o choque se dá pela simples existência e não porque a ação seja originalmente ilícita. Isso vai ficar mais claro quando nós trabalharmos os requisitos envolvendo o estado de necessidade, ok? Então, pessoal, se a essência do estado de necessidade é um conflito entre bens jurídicos, entre valores, e há necessidade de uma ponderação, naturalmente vocês podem identificar que existem valores que têm o mesmo valor, existem valores que têm valor acima e valores abaixo. A partir desses critérios de valoração dos bens jurídicos postos em conflitos, a doutrina, e principalmente a doutrina alemã, trabalha com a chamada teoria diferenciadora do estado de necessidade. Isso é interessante porque o Código Penal de 1969 trouxe essa hipótese, que era basicamente uma ideia envolvendo o quê? O estado de necessidade seria justificante quando o valor do bem sacrificado tivesse valor menor do que o bem salvo.
Ou seja, no momento em que eu tenha o sacrifício do patrimônio de uma pessoa para preservar a vida de outra pessoa, o sacrifício desse patrimônio seria justificado frente à tentativa de salvar a vida de um terceiro. Então isso seria justificado, o fato seria típico, porém lícito. Diferentemente, o estado de necessidade seria denominado como exculpante quando o valor do bem sacrificado viesse a ser igual ou maior do que o bem salvo. Ou seja, numa situação em que, por exemplo, existe um conflito entre vida e vida, nós teríamos apenas a exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, o fato seria típico, ilícito, porém ele não seria culpável. Vejam, não seria razoável dizer que, para salvar a vida, eu teria que sacrificar a vida de outra pessoa. Isso cria um problema também de ordem ética, também de ordem moral, e aí a gente pode entrar numa discussão que eu já vou chegar em relação à atuação dos médicos e um problema que a gente está vendo acontecer na Itália e outros países da Europa, principalmente pela falta de leitos e condições médicas de atendimento das pessoas envolvendo os tratamentos que uma situação de coronavírus acaba exigindo. Ou seja, o médico que decide, e vejam como o estado de necessidade, embora seja muito antigo, ele tem sempre uma roupagem contemporânea. Os médicos, quando decidem se salvam um jovem de 20 anos ou um idoso de 50 anos, eles estão, em alguma medida, fazendo uma análise de estado de necessidade. Só que aqui eles têm ainda uma questão profissional, uma questão ética, uma questão de custos, envolvendo os custos de tratamento, a viabilidade de sobrevida, ou seja, tem muita coisa aqui por detrás que eu espero nos próximos vídeos e na sequência ir apresentando para vocês, ok? Então, a teoria diferenciadora, ela vai trabalhar basicamente com a ideia de que nós temos valores diferentes e dependendo do valor sacrificado em relação ao bem preservado, nós podemos ter ou a justificação da conduta ou apenas a exclusão da culpabilidade. Tá? Já a chamada teoria unitária, que é a teoria que o nosso código acaba adotando, ela não diferencia, ou seja, não importa se o bem jurídico sacrificado seja maior ou menor, o efeito sempre será sobre a ilicitude do fato. Ou reduzindo a reprovabilidade, ou justificando o fato e a partir daí isentando o sujeito de pena por não caracterizar um crime, pelo fato, tecnicamente, de nós termos apenas um fato típico, mas lícito. Ou seja, esse entendimento da teoria unitária ele é muito fácil da gente identificar lá na leitura própria do artigo 24 do nosso Código Penal, não vai ter maiores problemas. No próximo vídeo eu quero trabalhar com vocês especificamente os requisitos que envolvem o estado de necessidade, mas de forma bem simples, eu já adianto para vocês que o nosso código ele trabalha essencialmente com a teoria unitária, ele não diferencia. Nós podemos eventualmente ter o sacrifício de um bem jurídico maior para salvar um bem jurídico menor. Pode existir isso. Isso vai ser tratado pela literalidade do código como sendo um estado de necessidade. O grande problema são os efeitos, que eu já digo para vocês o que pode acontecer aqui fazendo uma leitura rápida do artigo 24, que depois a gente analisa de forma mais detida. Ou seja, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia, de outro modo, evitar direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, diante das situações envolvendo teoria unitária, nós não temos uma diferenciação de plano em relação a justificar ou excluir a culpabilidade. Sempre será trabalhado no âmbito da ilicitude. O problema é o efeito que isso pode ter no caso concreto de uma eventual redução de pena e não a exclusão da prática do crime. Tá certo, pessoal? Grande abraço, daqui a pouco a gente tem um pouco mais de informação. Até mais, tchau, tchau.